Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. Se você não é inscrito, querido, eu te dou 2 segundos agora para você se inscrever no nosso canal, para você receber aí as dicas. Vamos lá. Pronto, deu tempo, tá inscrito, show de bola. 58% das pessoas que assistem nossos canais, olha, não se inscreve, olha só, tá desfrutando dos conteúdos, mas não se inscreve. Então, se você faz parte desses 58% das pessoas que fazem isso, se inscreva agora, fique conosco aí e ajude o nosso canal a crescer, dando like, comentando, ok? E nossa dica é esta aqui. Você, meu amado, meu querido pentecostal arminiano, que é acusado muitas vezes de ser semi-pelagiano, até mesmo pelagiano, de ser herege. Olha, temos aí essa obra aqui magnífica do pastor Silas Daniel, Arminianismo, a Mecânica da Salvação. Livraço da CPAD, livro que não pode faltar na estante de nenhum arminiano, não pode faltar. Ah, não tenho condições de comprar. Tem sim, Deus dá, é só orar. Hora que Deus dá, você faz uma capina na casa da vizinha, recolhe umas latinhas latinha de alumínio, vende no ferro velho e junta até aí o valor para você comprar, porque você não pode deixar de ter essa obra, uma exposição histórica, doutrinária, exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Eu sempre digo aí que, infelizmente, né, os arminianos, autores arminianos, estão tardiamente agora se preocupando em escrever livros para expor a doutrina arminiana, já que a doutrina reformada tem aí a dar com pau, tem muita coisa no mercado, então tem faltado aí essas obras. E a CPAD lançou aqui essa obra fantástica do Silas Daniel. Perdão. Temos aqui, o Silas Daniel, um pastor jovem. Ele é pastor da Assembleia de Deus, conferencista e jornalista, autor de livros História da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, Abacuque, A Vitória da Fé em Meios ao Caos, A História dos Hinos que Amamos e A Sedução das Novas Teologias, todos os títulos da CPAD, dentre outros. É um livro que contém aí 621 páginas, uma vasta bibliografia. Ele realmente pesquisou em muitas fontes reformadas e arminianas para falar desse livro. A bibliografia dele é bastante coisa, ok? Perfeito. Diz aqui na contracapa: nos últimos 400 anos, o cristianismo de vertente protestante e evangélica foi dividido em dois grandes grupos soteriológicos, calvinistas e arminianos. No Brasil, enquanto o calvinismo estava bem servido de livros sobre suas doutrinas, poucos títulos foram publicados sobre o arminianismo, apesar de grande parte da igreja evangélica brasileira ser de matriz arminiana. Isso é verdade. Esta obra visa cobrir esta importante lacuna e o faz de forma ampla e profunda ao dividir seu livro em 3 partes: História, Teologia e Exegese. Silas Daniel apresenta um panorama bastante abrangente da posição arminiana à luz da Bíblia e de sua influência no desenvolvimento da teologia cristã, na promoção de grandes conquistas da história da Igreja e do Ocidente durante os séculos. Nesta obra você conhecerá a teologia arminiana e descobrirá, já no século XVI, muitos reformadores defendiam uma visão arminiana. O entendimento sinergista da mecânica da salvação foi defendido por todos os pais da Igreja, do primeiro século até o início do quinto século. Isso aqui arrepia, né, faz os cabelos dos calvinistas se arrepiarem. Eles tentam negar isso aqui de todas as formas, né? Já escreveram até livro para rebater isso aqui, de que os pais da Igreja do primeiro século não ensinavam sinergismo, né? É uma falácia, né, irmão? Pelo amor de Deus. Dizer que todos os pais da igreja do Oriente e do Ocidente defendiam o monergismo, assim como Agostinho, é uma falácia. É a mesma coisa eu dizer para você aqui, toda a igreja do primeiro e segundo século batizava por imersão, só porque a palavra baptismos do grego significa emergir. É uma falácia, irmão. Eu batizo por imersão, mas eu sei que no primeiro século havia várias comunidades de fé no Oriente e no Ocidente, e cada uma tinha uma forma de batizar. Sim, talvez a maioria por imersão, mas muitas batizavam por aspersão. Outro tipo de batismo que é um tanto quanto raro, né, que é chamado de derrame, batismo por derrame. Você pega uma porção d'água e derrama sobre a cabeça da pessoa, assim,
né? Haviam várias vertentes, irmãos, pelo amor de Deus. Dizer que todos os pais da igreja ensinavam o monergismo, isso aí é um argumento, chega até a ser um argumento infantil. É claro que haviam pais da igreja que ensinavam monergismo, assim como Agostinho, mas muitos criam sim no sinergismo, tá? E o Silas Daniel vai defender isso, e vai provar aqui. As diferenças entre o arminianismo e o semi-pelagianismo, ele vai destacar isso aqui. Quem foi Jacó Arminio e qual a sua importância para a teologia e a história da igreja. Essas e muitas outras questões são abordadas nessa obra, que por sua abrangência e profundidade torna-se leitura obrigatória para todos aqueles que querem de fato conhecer o arminianismo e a mecânica da salvação. Esse pastor que vos fala está escrevendo um livro sobre arminianismo e calvinismo. Claro, né? Estou defendendo o arminianismo e este livro aqui é um dos livros que eu uso na minha bibliografia, óbvio, né, irmãos? Vamos lá. Então, o livro dele, o sumário. Pegando aí, ó, pescou? Começa com prolegômenos, depois vem história, depois vem teologia, e depois ele termina com fazendo a exegese de principais textos aí, que são textos muito polêmicos, que se tornou-se cavalo de batalha entre arminianos e calvinistas, ok? Então, de forma bem sucinta, prolegômenos, né, que são uma espécie de introdução, ele vai falar o que é a mecânica da salvação, tá? Depois ele entra na questão da história propriamente dita, a mecânica da salvação na patrística pré-Agostinho, a mecânica da salvação em Agostinho, antes e depois do debate com Pelágio, a mecânica da salvação pós-Agostinho e na alta Idade Média, a mecânica da salvação na baixa Idade Média, a mecânica da salvação no Lutero jovem e velho, em Philip Melanchthon e no luteranismo posterior, porque muito se ignora isso, mas sabemos que a posição teológica de Lutero jovem é uma e ele já em avançada idade é outra. Os arminianos dos primórdios da Reforma e sua influência sobre a geração arminiana do século XVII. Capítulo 7. Os embates, ainda no século XVI, entre protestantes e monergistas e sinergistas. Capítulo 8. Armínio, os remonstrantes e o vergonhoso sínodo de Dort. 9. Wesley, a vitória arminiana no legado do arminianismo para a formação cultural e política do Ocidente. Ok? Aí vem teologia, já da página 307 em diante, aonde ele vai abordar a questão do pecado original, depravação total, graça preveniente, o livre-arbítrio, capítulo 5, eleição, condicional e predestinação, capítulo 6, expiação ilimitada ou universal qualificada. Capítulo 7, segurança em Cristo. 8, tendências decorrentes de uma má compreensão da mecânica da salvação. E o 9, a popularização do semipelagianismo, ausência de ensino arminiano. E na exegese, da página 41 até 601, ele vai fazer uma exegese do capítulo 9 de Romanos, do versículo 6 a 29. Depois ele vai fazer uma exegese de Efésios 1, 11. Depois Isaías 45, 7. Depois Provérbios 16, 4. Depois Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. Atos 13, 48. Marcos 4. Mateus 11, 25. João 12, do 37 ao 40. João 6, 37 a 46. E capítulo 10, versículo 26 a 29. O que nós podemos ler aqui rapidamente, para esse vídeo não ficar muito longo. Graça preveniente. Vamos lá. Página 365. Eu estou lendo esse livro, tá? Estou lendo esse livro e eu estou aqui no capítulo 8. Costumo dobrar assim. A pessoa fala, usa marcador, pastor. É um hábito, né, irmão? De dobrar. Então, eu estou lendo, estou na página 259, ok? Então, eu já li quase a metade dele. Muito bem. Eu falei que eu ia ler um trechinho. De graça preveniente. 365. 365. Alô, graça preveniente. Ok? Diz assim, umbilicalmente ligado às doutrinas bíblicas do pecado original e da depravação total da humanidade, está a doutrina bíblica da graça preveniente, também chamada de graça precedente ou graça preparatória. Essa ligação se dá porque, por um lado, é impossível entender a graça preveniente sem compreender antes a realidade da depravação total da humanidade.
E por outro lado, a realidade da depravação total da humanidade impõe, até mesmo logicamente, uma graça divina preparatória para tornar possível o início da obra salvadora de Deus em nossas vidas. Como aqueles que estavam mortos espiritualmente, sem capacidade de se decidir para Cristo, são capacitados a livremente crer ou resistir ao chamado divino. Se antes estavam mortos, isto é, alienados de Deus, danificados em seu imago Dei para as coisas divinas, com seu livre exercício para as coisas espirituais, nas palavras de Armínio, aprisionado, destruído e perdido, como poderia agora aceitar ou resistir ao chamado divino? A ponte entre a depravação total e o livre-arbítrio para as coisas espirituais é justamente a graça preveniente, uma manifestação da graça divina enfatizada claramente nas Escrituras. Conceituando graça preveniente, por graça, entende-se o favor divino do qual não somos merecedores. O uso do termo preveniente ou precedente atrelado ao vocabulário graça é apenas para deixar claro que estamos falando de uma ação divina que antecede a conversão. Essa manifestação da graça divina recebe teologicamente essa designação porque a Bíblia nos mostra que é só através de uma manifestação precedente e preparatória da graça de Deus que a depravação total pode ser suplantada, possibilitando-nos arrependimento em fé. Paulo afirma em Romanos 2,4 que é a bondade divina que nos leva ao arrependimento, ou seja, somente pela ação da graça de Deus que somos levados à conversão. Então, a teologia arminiana ensina acerca da graça preveniente. Você sabe que a teologia reformada monergista nega isso, né? Se os homens estão mortos, a lógica calvinista diz, ele não pode responder ao chamado de Deus. Toda a ação divina para trazer esse homem à vida parte de Deus. O homem não teria nenhuma ação nesse processo. A teologia arminiana diz que não. Sim, existe uma parte na qual Deus concede uma graça preveniente antes dele receber esse chamado à salvação. Deus permite que essa graça preveniente faça com que este homem possa aceitar ou rejeitar o chamado da salvação. Então tá aí, eu li um textinho para você. Obviamente, como falei no início, todo arminiano precisa ter, é obrigatório você ter esse livro na sua biblioteca. E você que é reformado, precisa ou deseja ler também teólogos arminianos, é importante, né? Eu sou pentecostal arminiano e leio teólogos reformados sem nenhum estresse, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, né? É importante conhecer a teologia na qual você concorda e a qual você discorda, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.